Existem vários fatores que interferem e formam o espaço. Então, um dos mais importantes deles é a estrutura, pois é aquele sem qual uma obra ela é incapaz de se manter em pé. E essa estrutura ela acaba por interferir no espaço projetado. Mas sempre fica um questionamento. É papel do arquiteto pensar a concepção estrutural de suas obras? E é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. A concepção estrutural e a arquitetura, qual a relação entre elas? E por que também é importante você ter um conhecimento sobre sistemas estruturais. Então eu espero muito que esse vídeo contribua para gerar uma discussão interessante sobre o tema. Em primeiro ponto, é impossível falar disso sem entrar numa tão conhecida discussão, sendo um assunto assim, de certa forma até delicado devido a uma certa rixa entre arquitetos e engenheiros. E é muito recorrente quando eu estou navegando pelas redes sociais encontrar memes da seguinte pegada, por exemplo, arquitetos versus engenheiros. É muito comum você encontrar um meme tipo esse, que não faz absolutamente nenhum sentido, esse, ou meme tipo esse aqui. E eu, como uma pessoa séria e profissional, eu rio bastante desses memes, mas não me entenda mal. Eu acredito verdadeiramente assim que tudo é um trabalho cooperativo. E eu pessoalmente adoro ver conteúdos direcionados à engenharia, porque eu acho que são duas áreas que se complementam. Então a engenharia é uma profissão relativamente nova quando comparada à arquitetura. Ela surgiu lá em 1810, quando foi definitivamente elencada como é hoje. Mas antes de ser descobertas essas fórmulas de cálculo moderno, os chamados mestres construtores como Gaudí, Brunelleschi, eles faziam suas obras por certa tentativa e erro e de uma forma mais experimental, mais artesanal. As catedrais góticas, elas são a prova disso, elas são estruturas experimentais que muitas vezes entravam em colapso, então elas precisavam ser feitas e refeitas e mais aperfeiçoadas. Entretanto, com o surgimento da engenharia, houve um certo distanciamento do arquiteto da obra. Então as funções elas foram ficando cada vez mais definidas entre esses vários profissionais. Mas para compreender o espaço como um todo, o arquiteto deve ter uma visão sobre todos os aspectos gerais. E a estrutura é um dos mais importantes desses aspectos. Existem diversos arquitetos modernos que exploravam a concepção estrutural, e não apenas como elemento que vai influenciar no espaço, mas eles exploravam também como um ponto de partida do seu projeto, e também como estética. Paulo Mendes da Rocha é com certeza um dos maiores expoentes brasileiros no uso de estrutura como um ponto de partida para o espaço de arquitetura. Eu vou dar um destaque a uma obra dele, que foi o Ginásio Clube Atlético Paulistano, onde a estrutura do projeto ela se destaca, e existem muitos outros arquitetos que também mantêm essa forma de pensar. Um que eu gosto muito, e tem um exemplo aqui no Ceará, que é o Sérgio Bernardes, foi outro arquiteto que explorou a estrutura como partido em suas obras, e na obra do Palácio da Abolição dá para ver como ele pensou uma estrutura em balanço, como se ela seguisse uma forma de uma grande viga, para que ela conseguisse ter, como se fosse pelo seu formato, pela sua inércia, ela se manter. Então isso demonstra que ele tinha um conhecimento e uma noção dos esforços, da atração e da compressão. E outro arquiteto que é muito importante, que vale muito destaque, é brasileiro, é o João Figueiras Limas, também popularmente chamado de Lelé. Ele explorava a estrutura de uma forma única, utilizava muitos conhecimentos de estrutura, juntamente com conforto e tecnologia nas suas obras. E muitas das concepções estruturais eram pensadas e discutidas por ele, pois ele sabia que a estrutura ia determinar a forma e, por consequência, iria definir o espaço. Então, um real motivo e inspiração para esse vídeo foi um livro de um engenheiro chamado Yopanan. Ele é direcionado principalmente ao ensino de estrutura para arquitetos. Eu comprei esse livro recentemente. Ele traz uma crítica interessantíssima sobre a forma do ensino de estruturas, sobre a forma de ensino para os arquitetos e outra forma de ensino para os engenheiros, quando na verdade o conteúdo na sua essência é o mesmo, e não deveria ter esse tipo de diferenciação. E o mais interessante é a forma como esse livro explica os conceitos de que para entender a estrutura não é necessário fazer cálculos complexos ou dominar diversas formas. O livro destaca que todos nós temos um conhecimento de estrutura, e isso é perceptível desde criança. Ao montar aquelas pecinhas de brinquedo na escola, nós desenvolvemos essas noções estruturais, e a partir dela podemos pensar estruturalmente. O livro é bastante didático e eu indico a todos que queiram aprender as noções de estruturas, os conceitos básicos. Isso não tem relação nenhuma com cálculo, na realidade, se relaciona com o funcionamento das forças e o caminho que essas cargas percorrem até chegar no solo. E um dos conceitos mais abordados nesse livro é a relação entre tração e compressão. Então, para explicar esse conceito, eu vou usar um add-on do Grasshopper chamado Caramba 3D. É um conceito bem simples, mas para facilitar um pouco a compreensão, eu vou utilizar de um software que disponibiliza algumas formas de visualização interessante. Bom, então eu estou aqui no Rhino Grasshopper, que é um software que me permite fazer, por meio desse plugin, que é o Caramba, que ele permite que eu faça umas simulações estruturais. Então aqui eu tenho como se fosse uma viga com perfil I, e dentro dessa viga é me permitido colocar cargas e eu posso simular a deformação que ela sofreria de determinadas cargas. O mais interessante é que eu posso colocar aqui nessa viga o estresse axial, que
que seria, por exemplo, uma seção que essa viga estaria sofrendo. Então, basicamente, como seria funcionando o conceito de tração e compressão que uma viga sofre. Por exemplo, imagine que tenha dois pilares aqui, ó, onde estão alocados esses pontos, e eles estão travados e são pilares que não permitem mexer. Então, assim que a gente vai simular o movimento da viga, a deformação. Então, o interessante de entender é que ao deformar a viga, é permitido ver a forma que ela se deforma, criando como se fosse essa barriga para baixo. O interessante é que essa parte superior da viga, ela tem cores diferentes. O que seriam essas cores? São as forças que estão atuando dentro da seção da viga, o do estresse axial. Então essa parte superior aqui, ó, da viga tá vermelhinha, enquanto a parte de baixo ela tá azul. E o que exatamente isso significa? Isso significa que a parte de cima ela tá sofrendo esforços de compressão. Ou seja, essas partículas aqui de cima, elas estão se comprimindo uma contra as outras por causa da forma como que está deformando. Essa linha superior dessas partículas estão se comprimindo entre si, enquanto as partículas de baixo dessa parte, elas estão sendo tracionadas, estão sendo puxadas e estendidas. Então essa linha aqui, elas estão sendo comprimidas entre si e aqui elas estão sendo tracionadas. E é exatamente por esse motivo que tem a associação entre o concreto e o ferro, pois pela diferenciação de materiais, o concreto ele é excelente para aguentar esforços de compressão, mas ele não é tão eficaz para aguentar esforços de tração. Então essa associação entre o aço e o ferro é muito interessante, porque o aço ele aguenta tanto tração como compressão. Então se associa o concreto, que se coloca em toda essa parte da viga, e o aço por baixo, fazendo esses esforços de tração. E é por isso que as ferragens de uma viga funcionam dessa exata forma. Os ferros eles estão alocados justamente onde os pontos de tração, onde a viga está atuando mais para a tração. Então é dessa forma que se pensa estrutura através dos conceitos. Por exemplo, se eu pegasse a viga, a seção axial dessa viga, eu vou mostrar um gráfico para vocês, e nesse gráfico dá para ver que a viga ela sofre justamente os maiores esforços nas suas pontas, nessas partes superior e na parte inferior. Nessa parte do meio, ela não sofre tanto esforço, é o que a gente chama de ponto nulo, que é o ponto da viga que não está trabalhando tanto. Então o que acontece nessas vigas perfis em I? Você reduz a massa desse espaço para você não desperdiçar material. Por exemplo, se pegarmos o exemplo do prédio do MASP, nós podemos ver que várias vigas que são caixão perdido, que eles retiram toda a estrutura, toda a massa de material de dentro para fazer uma viga mais leve e assim ela consiga vencer grandes vãos, mas sem gastar tanto material. Então esse é o princípio do funcionamento dessas vigas de caixão perdido, de compressão e tração. E um pouco de funcionamento e falando um pouco de materiais. Dessa forma, entender o funcionamento e os princípios estruturais não é complexo. É preciso que o arquiteto carregue uma visão e um olhar multidisciplinar. Eu não estou dizendo que o arquiteto deva ser capaz de dimensionar ou de calcular essas estruturas, isso é função de um engenheiro qualificado. Mas todos nós arquitetos não devemos deixar a estrutura para ser tratada como uma pergunta a se responder depois de se pensar o espaço. O arquiteto deve ter uma visão geral, seja da estética, do conforto, de materiais, de iluminação e entre outros. A estrutura é um desses elementos que podem e devem ser concebidos como parte integrante do espaço. Então existem muitos exemplos que dariam para fazer centenas de vídeos falando, mas o que importa é que você entenda que a estrutura não funciona como se fosse cálculos ou coeficientes de materiais, mas como conceitos. E que a partir disso, a transforma a estrutura como mais um elemento de projeto a ser considerado. Olá pessoal, meu nome é Pedro Deodato, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. E esse livro ele é excelente, eu indico a todos vocês que tenham pelo menos um exemplar em casa, porque ele dá muitas dicas e entender vários conceitos, além da tração e compressão que eu expliquei aqui no vídeo. Mas a gente está quase chegando a 200 inscritos e eu queria agradecer muito quem se inscreveu. E quem não é inscrito ainda, nos ajude a bater essa meta. E compartilhe esse vídeo se você gostou, com o pessoal que você acha interessante. E é isso aí pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.